que é emoção? Você acabou de ter uma emoção. Que surpresa! Você acabou de sentir uma emoção. A emoção a gente não controla. Ela surge de dentro da gente. Ela vem daqui do coração. Então essa é a Rô e nós estamos aqui em mais um videocast para falar um pouquinho sobre o socioemocional dentro e fora da escola. Essa é a Roberta, psicóloga, mais de 30 anos de profissão e há 4 anos vem fazendo uma parceria conosco aqui no Colégio VEC. A gente vai falar um pouquinho sobre esse socioemocional que surgiu no ano de 2020, de uma ideia de acolher melhor as crianças, as famílias, né, trazer mais essa emoção, que as crianças conseguissem nomear, né, todos os sentimentos. E por coincidência ou não, foi o ano da Providência, né? Providências, talvez. Providência. Foi no ano da pandemia. Nós começamos, né, uma experiência já com os maiores para ver como seria essa resposta, né, Rô? E no ano de 2020, com a pandemia, né, nós começamos a parceria com você, com o socioemocional dentro da escola. Então conta pra gente um pouquinho como foi esse início lá em 2020. Foi uma loucura. Na verdade, né, assim, eu estava afastada há muito tempo da escola. Eu sou psicóloga clínica, né, tenho uma história, né, de magistério, de uma família de professores e tudo mais. Mas assim que eu me formei em psicologia, eu tive que fazer uma opção e eu optei pela clínica. Então eu fiquei 30 anos na clínica com o coração na escola. Porque eu sempre pensava assim, eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero voltar, né? Porque eu sempre fui apaixonada pelas crianças, eu sou apaixonada por esse mundo. Então, quando surgiu a oportunidade, porque daí eu ficava pensando assim, poxa, mas eu vou voltar, eu fui alfabetizadora há muitos anos, mas eu vou voltar para alfabetizar, eu queria trabalhar em alguma coisa que fosse direcionada à área, né, de psicologia. E foi aí onde a BNCC colocou, né, a educação socioemocional como sendo obrigatória nas escolas. E aí eu fui convidada, né? Eu costumo dizer que eu não fui convidada, que eu ganhei um presente. Um presente da escola, né, para trabalhar com as crianças com socioemocional. Assim que a gente começou, nós tínhamos um material muito bacana, muito interessante, que era do Dom Bosco mesmo, né? Muito bom. E eu falei, vamos começar, né? Primeiro mês, nem deu tempo de eu acostumar com as pessoas da escola, nem saber direito como que funcionava. Pandemia. Já fiquei longe, aquela adaptação, 30 anos fora de sala de aula, eu tive que voltar para a sala de aula e online. Ainda eu falei, meu pai, né? Mas deu certo. Só para vocês terem uma ideia, eu não tinha nem internet na minha casa, né? Era uma pessoa muito tete a tete, né, ali, né? Sempre foi muito essa coisa do próximo, do toque, de estar próximo. E aí nós começamos, eu falei, vamos lá. E foi muito bacana o primeiro mês. Só que daí o que aconteceu? O conteúdo da apostila era lindo, maravilhoso. Mas eu ficava assim, como que eu vou falar de alegria no meio desse caos? Como é que eu vou explicar, né? Como é que eu vou fazer eles vivenciarem a alegria e uma série de coisas no meio desse caos, no meio dessa situação, né? E tudo aquilo acontecendo, daí foi na hora que eu cheguei e falei, chega. Eu fechei a apostila. Aí eu falei, agora, daqui para frente, são essas crianças que eu vou acolher. Não é só educação socioemocional, né, da apostila. É o que eles precisam agora, é socioemocional na prática. E aí foi aonde eu comecei a desenvolver, né? Eu falo que ali nasceu o jeito VEC de socioemocional, né? Então ali começou a surgir a história do Beto, né? Ali surgiu a história da Vespa, né? E aí as crianças foram começando a pegar esse jeito, né, a entender o que era aquilo. Fluiu muito bem, porque mesmo sendo online, a gente via que tinha muita participação, né? Eles perguntavam, eles questionavam, eles traziam as angústias do que estavam vivendo. Na época, muitas famílias colocaram isso, né? De trazer esse conforto, essa segurança. Sim. Uma disciplina que abraçou, principalmente naquela época, né? Muito, na época que estava, né, o medo, né, em evidência, né? Tudo era uma dúvida.
não entendia, né, o contexto, o que está acontecendo, porque até quando, como que a gente tem que agir, por que tem que fazer isso, né? Então eu acho que foi assim uma mistura de emoções ali, que se essas emoções não tivessem sido acolhidas, realmente tinha tido uma consequência um pouco mais né, pesada. Isso. E tanto deu certo que daí nós colocamos para os menores também, né? Exatamente. E conta um pouquinho como que é trabalhar com os pequenos. Porque eu sou apaixonada. Se o Fundamental 2 já é encantador, porque eles trazem coisas, né? Depois que eles aprenderam o que é a matéria, como é a matéria, então eles trazem, né, questionamentos, eles trazem falas que te surpreende, porque você está lidando com uma coisa abstrata, sentimento, emoção, sentimento, né? É abstrato. Então eu falei, como que eu vou passar isso para as crianças, né? Porque eu vou ter que ensinar para eles emoção, vou ter que ensinar sentimento, né? Vou ter que trabalhar o autoconhecimento. E aí foi aonde começou a surgir a história do Beto, né? O Beto é um personagem do socioemocional, as crianças são apaixonadas pelo Beto. E o Beto, na verdade, ele representa toda a vida deles, né? Toda a vivência que eles têm, né? Dentro de casa, fora de casa, as experiências, né? Até muitas vezes acontece de eu fazer o planejamento e a hora que eu chego para dar aula, ocorreu alguma coisa e eu falei, não, peraí que eu mudo o foco. Daí já é outra história do Beto que vem ali na hora, a gente já tem que aproveitar aquele, né, aquele gatilho, aquele gancho ali e começar a fazer a história em cima do que aconteceu, né? Eu acho interessante porque em vários momentos nós já fizemos, né, roda de conversa na escola com os alunos e deles conseguirem isso, de nomear, né, o sentimento. Não, eu gosto da história do carrinho, né? Tem o carrinho do pensamento. Eles conseguem, né, colocar, né, se encontrar, né, entender o sentimento que eles têm. Conta um pouquinho como que é. Na verdade, assim, porque criança lida com o concreto. Isso. Ela tem que tocar. Aquilo que ela não toca é abstrato, ela não consegue entender direito. Então, eu montei a família emocional, né? Vou tirar minha turminha aqui. Nós temos uma família emocional. Então, aqui tá a emoção. Aqui tá o irmãozinho dela, que é o sentimento, né? Depois vem a atitude. Então, na verdade, a atitude ela até tem duas carinhas só. Tem hora que ela tá bem legal e outra hora ela tá assim. Não, ela tá bonitinha aqui, tá empurradinha aqui, né? Então, eles sabem que a emoção, começaram a entender, que a emoção ela nasce do coração, né? E o sentimento nasce no cérebro. Então, era a primeira coisa que eles tinham que entender, porque como lidar com emoção, como trabalhar a emoção, né? As pessoas às vezes falam assim, você precisa aprender a se controlar suas emoções. Mas não é controlar. Na verdade, é você equilibrar, você alinhar, né? Para você poder ter uma escolha, para você ter uma atitude. Então, a primeira coisa que você precisa entender é, assim, o que é emoção? Você acabou de ter uma emoção. Que surpresa! Você acabou de sentir uma emoção. A emoção a gente não controla. Ela surge de dentro da gente. Ela vem daqui do coração, né? Então, na hora você olhou, você fez, né? Aquela reação física, né? A reação do corpo, que é a emoção. Mas logo depois você já parou para pensar e fala assim, o que você pensou na hora que você viu o apito? Ai, meu Deus, nem sei nomear agora, porque é susto mesmo, né? Aquela coisa do... Nossa, por quê, né? O porquê disso. Quando você começa a pensar em sentimento. Entendeu a diferença? Então, a emoção, ela é uma reação física. É uma reação orgânica. Né? E aí, quando você passa a pensar, ela já dá um nome, ela é nomeada, é um sentimento. Né? E aí você escolhe, quando você tem isso aqui já claro, daí você vai escolher, porque você pode escolher o que você fazer depois que você levou um susto e que você imaginou e que você pensou, que você falou assim, nossa, que doido, o que é isso? Por que isso agora? Né? Por que isso agora? Aí você vai escolher se você vai reagir dessa forma aqui ou se você vai reagir dessa forma aqui.
Entendeu? Então, com as crianças, quando eles pegam essa família emocional, eles conseguem entender o que se passa dentro deles. E é essa palavra, é o entendimento. Exatamente. Porque eles conseguem, né, por mais que seja aqui no concreto, que eles estejam, né, entendendo aí a questão dos bonequinhos, tudo, eles conseguem administrar isso numa vivência de casa, né? Você já, né, colocou relatos assim de na minha casa hoje, né, aconteceu tal situação, e identificar os sentimentos. Minha mãe estava no carrinho tal, né, meu pai de repente em outro, eles conseguirem transportar isso para a vida real, né? Não é uma coisa que tá só aqui na não. É um entendimento mesmo. Meu pai ontem estava tão nervoso no trânsito, e aí ele começou a xingar. Daí eu falei para ele, relaxa, respira, pai, respira, acalma o seu carrinho do pensamento, acalma seu coração, porque senão você não vai conseguir resolver essa situação direito. Relaxa, pai, postura, vai. Imagina, né? O pai do trânsito. E a filha assim, né? Segurando ali no meio do banquinho, falando isso pra ele. Então, gente, é uma coisa que eles colocam realmente em prática, né? Mas só colocam em prática porque eles têm entendimento. Que são as duas coisas que eu falo, né? Na verdade, que assim, pra mim é principal. É a clareza, né? Ter a clareza e a atitude. Né? Por que clareza? Você só consegue lidar com aquilo que você conhece. Então, quando você começa a trabalhar o socioemocional, você começa a nomear as emoções. Você começa a entender o que é alegria, pelo menos as emoções básicas nos primeiros anos, né? O que é alegria, o que é tristeza, o que realmente é alegria, o que realmente é tristeza, o que realmente é susto, o que realmente é raiva. Porque nós adultos não conseguimos, nós não tivemos essa alfabetização emocional. Então, muitas vezes a gente está sentindo raiva e acha que está sentindo tristeza. Né? Eu tô sentindo alegria, mas na verdade não tá sentindo alegria, né? Tá sentindo ansiedade, né? Então, quando você começa a nomear as emoções, entender o que cada um significa, você consegue lidar com elas de forma mais efetiva. Então, acho que o primeiro passo é essa clareza, né? Essa alfabetização das emoções. E quando eles começam a fazer essa alfabetização, o que acaba acontecendo? Né? Eles começam a se entender. Né? Então eles param, né? Faz as 3 perguntas. Aconteceu alguma coisa? São 3 perguntas. O que eu estou sentindo? Por que estou sentindo isso? E o que eu tenho que fazer? São 3 perguntas básicas. Então, quando eles conseguem fazer essa pergunta, quando eles conseguem fazer esse movimento, eles se estabilizam. Né? Eles se estabilizam. Aí eles conseguem fazer a escolha da atitude. Aonde eles conseguem fazer a escolha da atitude. Entendeu? Fantástico. Então, assim, é a clareza que partiu para a ação. Né? Então, a clareza tem que estar ali, né? Para eles conseguirem, né? Saber qual atitude tomar. E isso independente da faixa etária. Todos eles. Só a forma de passar é diferente. Mas eu acho que é um estudo para a vida mesmo. Independente da você tá falando, eu tô pensando aqui, fazendo, né, vivências próprias, assim, de dia a dia mesmo, né? Sim. Porque em toda situação tem isso, né? De como a gente recebe, de como a gente vai trabalhar isso, de como que vai ser a nossa resposta para isso. Exatamente. Né? E então, saber que você é responsável por essa resposta. Exatamente. Entender isso, né? Entender que você é responsável. E que você pode fazer essa escolha. Com certeza. Entendeu? E fazer essa escolha. Então, é por isso que a gente, né, prioriza tanto esse trabalho, né, da criança se conhecer, porque é também um perfil nosso, né, dentro da escola, de fazer com que a criança sinta-se abraçada nesse sentido, nessa questão emocional. Então, independente do que é normal para a faixa etária, ou o que deveria, né, ser passado, né, o tema para ser alcançado naquela turma, mas como aquela criança está hoje, né? Que é exatamente isso que você falou, meu planejamento é mas de repente aconteceu ou algo na sala, ou uma criança que relata algo que aconteceu de manhã, que outra lembra, e você daí já aproveita ali espera, para e
e monta a aula, que é a vida, porque é essa troca. Que isso a gente chama, que isso é a vida, né? Que eu falo para eles, isso é a vida sendo vivida. Isso. Né? A vida é em movimento, a vida é verdadeira. Né? E falando em vida em movimento, né? Como que foi para você, né? Você chegou, né? Chegou de pouquinho, só ali com os maiores. Depois, né, abraçou todo o fundamental, né? Hoje a gente tem sócio emocional do 1º ao 9º, né? A gente enxerga todas as vantagens disso, principalmente falando sobre pandemia, sobre toda essa questão emocional de se trabalhar, de se conhecer. Tanto que a gente colocou como um projeto, né, para ser norte, né, de um tema do ano. Como que para você é isso, né? Chegou, foi sentindo, conhecendo, começou de uma forma bem diferente, porque já começou tendo que sair da sala de aula e ter, num ano aí de 2023, um projeto com o nome mesmo, né? De ser um projeto socioemocional. Ai, gente, aí o coração não deu conta, né? Eu acho que a professora de socioemocional se emociona facinho. Então, assim, eu fiquei muito, muito feliz, muito lisonjeada, né? Porque eu acho que é nítido, né? As pessoas sabem o quanto eu sou apaixonada. Eu costumo dizer, quando eu falo que eu recebi esse presente, porque para mim é um presente, né? Estar novamente com as crianças e vou me emocionar. E estar trabalhando sobre isso com elas, ver o desenvolvimento delas, ver o crescimento delas. É uma coisa assim, gente, que toca o coração de uma tal forma. Então eu dou um valor tão grande para cada mínimo detalhe deles ali, de crescimento deles. Eu sei o quanto isso vai ser importante na vidinha deles, né? Acho que teve até uma vez que eu falei para você e para a Osmênia, que eu falei assim, meu foco é as crianças. Isso. E eu sou essa leoa mesmo, né? Essa coisa assim de ser apaixonada pelo que eu faço, porque eu falo que eles me trouxeram vida. Né? Eu acho que era uma vida que estava lá guardada dentro de mim, que fez assim, né? Estar com eles, estar fazendo esse trabalho com eles. Então, quando surgiu a amabilidade, eu vi assim, falei, gente, né? A menina dos meus olhos, né? A minha... Abracei tudo eu acho que o gratificante é a gente conseguir enxergar, não só falando do espetáculo, de apresentação, mas no dia a dia, né? A gente conseguir enxergar isso, que eles conseguem ter essa noção, esse desenvolvimento, quando vai em projeto, né? Ter essa sensibilidade de participar, de querer sentar e escutar, de dar voz a algumas coisas de sala de aula e dar os ouvidos também, né? Sentar e querer escutar o outro. A gente, né, teve um pouquinho disso no asilo. Eles participaram de outros projetos também, mas essa vivência, né, é tão grande, né? E foi o que mais me emocionou, na verdade, né, dentro desse projeto todo, além de muita coisa, mas o que mais me emocionou, tanto é que essa semana foi uma semana onde eu passei em todas as salas agradecendo a eles, né, e agradecendo sobre uma aula que nós tivemos, que eu ensinei lá no começo, que foi estar presente, né, que estar presente não é só o corpo, né? Quando você está presente em algum lugar, você precisa estar presente de corpo, de coração, de mente, de emoção e sentimento. Toda vez que você está realmente presente, a tendência disso é fluir de uma forma muito positiva, muito bonita, muito inteira. Por quê? Porque você dá sempre o melhor de si nesse momento. Você está se dando inteiro, né? Então isso eu sempre trabalho com eles, que tudo que eles forem fazer, que eles façam com amor, né? Que eles façam inteiro, que eles façam com mesmo, né? Presença. Então, cada ensaio que eu olhava e eu via aquelas crianças se empenhando, presentes, né? De corpo, de coração, de mente, né? Da emoção. Tanto é que todas as crianças sabem a coreografia de todas as salas. Porque eles estavam presentes. Presentes. A gente escutou de vários pais isso, né? Nossa, que diferente, né? E a gente já teve outras apresentações, a gente parou por conta da pandemia, mas quantos espetáculos nós já tivemos, né? Mas eles estarem com essa presença, né, do palco mesmo, do ajudar o outro. Uma coisa que me emocionou bastante é as crianças estarem ali envolvidas, querendo dar o melhor,
mas não esquecendo do outro. Sim. Né? Então, assim, a criança que necessita de uma ajuda mais especial, as próprias crianças ali foram incluindo, fazendo a coisa fluir e acontecer. E isso é o que mais me... E isso já é assim, uma colheita. Né? Porque quando você trabalha, né? Eu sempre falo para eles do autoconhecimento. Quando você se conhece, quando você conhece as suas emoções, você sabe como você funciona, você consegue entender melhor o outro. Porque você sabe que aquela pessoinha ali, ela tem o mesmo processo que você, mas talvez de forma diferente. Isso. E quando vocês se juntam, né, a coisa flui de uma forma muito mais inteira. Então é muito, muito gostoso você ver que eles se preocupam. Se preocupam. Às vezes criança que vem, chega pra mim, né, teve um dia, foi da camiseta rosa, né, e tinha uma aluninha que eu acho que não veio com a camiseta, aí as outras falaram assim, Rô, vem aqui. Né, eu falei assim, eu acho que fulano tá triste porque ela tá sem camiseta. Você não tem uma camiseta pra arrumar pra ela, não? Né? Então eles terem essa capacidade de perceber a dor do outro, a angústia do outro. Né? Aquele dia a gente estava conversando, chegou um pequenininho. Rô, você pode me ajudar a acalmar meu coração que eu não estou conseguindo? Que delícia, né? Como não ser apaixonada, gente? Como não ser? Se deixar, eu vou ficar aqui a tarde inteira só falando das minhas sementinhas. Que delícia. A ideia é essa troca. É lindo poder trazer um pouco, né, do que é dentro da sala de aula, estender isso às famílias. Então participem, né, opinem, coloquem aí o que vocês gostariam de ouvir, o que acontece dentro da sala de aula, que a gente pode trazer para um bate-papo, uma conversa. É informal, é para ser gostoso, é para ser rápido, para ser prazeroso, para trazer alguma coisa, uma reflexão, um aprendizado, uma coisa gostosa. Então deixem aí nos comentários o que vocês gostariam de ouvir das próximas vezes, ou mais sobre esse assunto, um assunto específico. Alguns temas, né, que gostariam da gente estar conversando. Conseguir trazer e dar continuidade da nossa casa para sua casa. Participem. Obrigada, Rô. Obrigada. Obrigada a vocês. Até a próxima. Foi? Tentei olhar aqui o que mais a gente foi. O que eu coloquei de tópico. Mas eu fui levando 2020, experiência de sala de aula, os aspectos que você prioriza, as crianças nomeando sentimentos, então, vamos lá, projeto socioemocional, amabilidade, espetáculo do 1º ao 9º. Então vamos lá, o que você está sentindo? Ai, agora já passou um pouco do meu nervosismo, né? E eu consegui lidar com o que estava me incomodando, fazer uma reflexão, e eu escolhi não ficar assim, e ficar assim, que faz bem pra mim e pro outro. Isso mesmo, parabéns. Ganhei nota 10. Ganhou, é que eu tô sem a minha estrelinha aqui. Eu tenho um carimbinho de estrela. Ah, que delícia. Muito bem, parabéns. Show. Desculpa pela TV, eu puxei o cabo. Eu levei um susto, mas aí eu tive que controlar a minha emoção. Vou falar do barulho, porque ele pegou o negócio. Você fez de propósito? Não, é porque ele tá ali, eu fico ligada, porque às vezes eles ficam falando entre eles, assim, pra mexer em alguma coisa, eu tô... Aí eu vi que ele tá com o negocinho assim, eu falei assim, nossa, eu acho que ele tá com o microfone, eu acho que a gente tem que falar mais alto, ele tá com o negócio aqui, aí eu falei, eu tento, eu tentando, tipo, o que é isso? É pegadinha da Dona Rô. Mas o susto só não foi maior porque eu vi na mão dele. Eu falei, gente, é microfone, a gente tá falando baixo. Dessa vez acho que a Rô tá falando mais baixo, porque até então ele não falou do meu tom de voz, deve ser a Rô que tá falando baixo. Daqui a pouco eu falei, não fica, não. É meu apito. Ai, meu Deus. Deu certo, né? Acho que rolou. Deu certo, né? Um abraço. Tô nervosa. Tô nervosa, né, gente? Ó, que ótimo, gente.